Ansiedade naquela situação, meu Deus, quem tem ansiedade sabe o que é. Quem não tem, graças a Deus, não vai saber. Mas então eu naquela ansiedade, e aí eu entrei no Facebook e de repente apareceu você falando sobre o seu curso e mostrando toda aquele apoio emocional que eu estava precisando muito naquela hora. Comigo não vai dar muito certo, porque, será? Tá bem, mas vou fazer. E fiz, porque eu sou uma pessoa muito determinada. Oi, Célia, tudo bem? Oi, Matheus, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Força e Coragem. Eu vou tomar a liberdade de te chamar de você, porque assim nosso papo fica menos formal, Com né? certeza. Célia, antes de mais nada, quero te agradecer, né, a sua disponibilidade, a sua coragem de vir aqui dar o seu testemunho, de contar para as pessoas como foi a sua caminhada, né, até o Monte da Cabeça Fria e do Coração Quente. A gente quer ouvir de você como são esses detalhes, como essas coisas todas aconteceram, porque quem assiste esse programa, eles vêm até aqui para se abastecerem, né, para criarem ânimo, para recuperarem a fé, para recuperarem o entusiasmo e principalmente, Célia, para entender que existe um caminho possível para encontrar a paz, para se equilibrar emocionalmente. Mas é como você deve entender. Eu falando, às vezes, sou suspeito para falar, mas quando os alunos dão testemunho, isso fica muito mais natural, muito mais espontâneo, muito mais nítido, tá bom? Então, antes de mais nada, quero te agradecer pela sua disponibilidade e queria começar a nossa conversa fazendo uma oração com você. Vamos lá? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, te agradeço pela vida da Célia e da família dela. Te agradeço pela oportunidade que eu tive de trabalhar com a Célia durante todo esse período do Renova. Te peço, Senhor, que ilumine a nossa conversa e ilumine o entendimento de todos aqueles que vão assistir a esse nosso encontro hoje. Tudo isso eu te peço, Jesus. Te peço para que o Senhor continue fazendo com que a Célia veja como o Senhor vê e que ela passe a amar sempre mais como o Senhor ama. Tudo isso eu te peço pela intercessão poderosa da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Bendita vós sois entre as vós entre as mulheres. mulheres. Bendito é o Bendito é o fruto do vosso fruto do ventre, vosso Jesus. ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Mãe Deus, de Deus, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora agora e na hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Nossa Amém. Senhora da Confiança, rogai por Rogai nós. por nós. Glorioso São José, Rogai rogai por por nós. nós. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Pai, do Espírito Filho e Santo. do Espírito Amém. Santo. Amém. Maravilha, Célia. Mateus. Obrigado. Eu quero que você comece a contar para as pessoas. Eu vou deixar você falar, você fica à vontade. Ok. Eventualmente eu te faço uma pergunta ou outra, mas eu quero que você fique bem à vontade. Eu queria primeiro que você se apresentasse para as pessoas, que as pessoas conhecessem um pouco da Célia e como foi que a Célia me conheceu, como você chegou até aqui. Por favor, Célia. Ok. Olha só, Matheus, antes de mais nada, quem tem que agradecer sou eu, não você. Agradecer pelo fato de eu ter te encontrado. É interessante que foi num período que eu acho que eu estava necessitando mais na minha vida, primeiro por conta da ansiedade que eu estava atravessando, e segundo, exatamente no mês de fevereiro, eu peguei Covid. Eu, meu marido. Eu fiquei em casa, foi tranquilo assim, em relação à doença, mas meu marido ficou internado 5 dias, então foi uma situação muito estressante. A sorte é que eu tive um anjinho também do meu lado, que é o meu neto, que está fazendo medicina, Aham. então ele deu um amparo emocional e até físico mesmo, e, enfim, Que legal. orientando a gente como agir. Então, também são bênçãos que a gente recebe. Muito bem. Então, na cama, eu entrava muito na internet e naquela ansiedade, naquela situação, meu Deus, quem tem ansiedade sabe o que é. Quem não tem, graças a Deus, não vai saber. Mas Sim. então, eu naquela ansiedade, e aí eu entrei no Facebook e de repente apareceu você falando sobre o seu curso e mostrando toda vamos dizer, aquele apoio emocional que eu estava precisando muito naquela hora. E
Uhum. coincidentemente, entre aspas, eu acho que lá em cima, Aham. Deus, com certeza, Jesus Cristo, que eu sempre amei e me conectei muito, e estava muito afastada, Uhum. não pessoalmente numa conexão eu e ele, Deus, porque tudo eu Uhum. fui muito margeada a minha vida em relação ao bem e tudo, mas afastada da igreja, afastada das situações, vamos dizer assim, de ir mesmo. Aham. Muito bem. Então, como eu tinha disponibilidade de tempo, porque eu estava com Covid, fiquei na minha cama, né? Eu comecei a fazer o seu curso. E eu falei Entendi. assim, será que vai adiantar para mim? Mas é legal, mas tá bom, estou gostando. Mas será que vai resolver? Então, isso é que eu quero falar, sabe, o Uhum. Matheus? Você entra com uma certa descrença em relação à sua emoção, que comigo não vai dar muito certo, porque, será? Tá bem, mas vou fazer. E fiz, porque eu sou uma pessoa muito determinada. Tanto é que eu estou Maravilha. aqui. Que Você está maravilha. entendendo? Aham. Então, eu sou uma pessoa determinada, eu falei, vou fazer. Peguei, imprimi aqueles pontinhos, as semanas todas, ia lá fazendo, às vezes eu esquecia, voltava, mas eu estava com tempo disponível, sabe? Embora Aham. cuidando da casa. Eu ia Uhum. lá, máscara, minha ajudante estava lá e tudo. Enfim, e meu marido no hospital, ficou 5 dias. Caramba. Quando ele chegou, foi melhor, porque aí a gente ficou junto e tudo, era mais Uhum. tranquilo. Muito bem. Então, eu te conheci dessa forma, sabe, Matheus? Entendi. De uma coincidência divina, Aham. divina, A gente chama na minha vida. É, coincidência divina, tem um nome que chama mas, providência. isso aí, então, a providência divina. Mas eu Célia, não mas quero dizer. deixa eu te fazer uma pergunta antes, um pouquinho. Você é Ah, de que ah, cidade? Você é de que cidade? bom, Você ainda trabalha? Você é aposentado? Qual é a sua profissão? olha só, eu atualmente moro em Valença. Há 30 e Valença. poucos anos moro em Valença, estado do Rio. É Ah, divisa que quase que legal. com Minas. Pertinho de Resende aqui. Mas eu sou de Niterói. A Ah, minha sim. família toda é Niterói e Rio. Eu, há uns anos atrás, resolvi sair dos grandes, de um grande centro, que Uhum. meu marido tinha sofrido um acidente, meus filhos tinham 11 anos, né? Agora já está tudo barbado, todo jaco de cabeça branca. Então, resultado, eu vim para cá e não me arrependi. Por quê? Eu sou professora Ah, sim. aposentada, eu tenho uma especialização em crianças excepcionais, eu fiz na Uhum. Pistalozzi do Brasil um curso, Uhum. já sendo professora, então eu me especializei em crianças excepcionais, motivada por um irmão que eu tinha. Eu tinha um Hum, irmão excepcional, que já faleceu. entendi. Entendi. Então, eu tenho essa atividade. Quando eu vim para Valença, eu falei, eu não vou ficar sem fazer nada. E lá em Niterói, eu já tinha entrado em cursos de arte, porque gosto muito da arte, e Uhum. aprendi a pintura em tela e porcelana. Fiz um curso em porcelana, viajei até para a Europa nessa época, fiz uma exposição lá na Europa com a turma toda da porcelana, não fui eu sozinha, não, foi uma turma. Então, eu estava muito motivada. E vim para Valença, comecei a dar aulas para as pessoas, que algumas pessoas daqui já gostavam e já estavam aprendendo, indo para o Rio para aprender. E aqui comecei a dar as aulas de pintura, né? Uhum. E, e deu muito certo. Tanto que o meu Entendi. marido aí montou uma loja no Rio, em Niterói, de louças brancas para pintura. Aí, Ah, que ó, legal. eu de volta para o Rio, voltando, mas agora eu já estou aposentada de tudo. Continuo com uma turminha dando aula de pintura, porque isso vai ficar até eu morrer. Ah, que maravilha. Nossa, Entendeu? eu acho isso muito bacana. E Sim. deixa eu te fazer uma pergunta, assim, eu sei, tá, Célia, que os professores, especialmente pessoas que trabalham com gente, né? Professores, pessoas profissionais da área de saúde, são sempre atividades muito estressantes, né? São sempre É atividades muito verdade. complexas. É, Durante toda a vida, a pessoa passa essa atividade. Se ela não tiver um equilíbrio, uma preservação do interior, ela acaba desgastando ao longo da carreira, e chega a ter quadros, né, de estresse crônico, de ansiedade, de sim, depressão, às sim, vezes de sim. burnout, né, que a pessoa perde todas as referências mesmo de como agir, fica de fato paralisada, né, vamos dizer assim, mas enfim, tudo isso depende do grau, né, de
de estresse, o grau do Sim. ambiente que você viveu. Eu queria entender ainda um pouco mais. Você disse que você estava num estado de ansiedade, aí você estava deitada e que por providência apareceu essa proposta que você se conectou. Mas deixa eu entender um pouco, assim, o que exatamente na sua vida você tinha, o que você estava experienciando, né? O que você vivia que te incomodava? Por que você Olha, acha que essa proposta de paz interior, de equilíbrio, te chamou a atenção? Né? Então, eu queria entender um pouco melhor como era a sua vida antes, para depois a gente poder entender como está agora. exatamente. Então, veja bem, eu trabalhei com crianças excepcionais, Uhum. hora nenhuma tive estresse emocional com eles. Que Nunca, maravilha. nunca, nunca. Trabalhei com crianças, né, na faixa Aham. até no colégio onde eu me formei, me chamaram, comecei a dar aula. Nunca tive problema. Nunca, nem com pessoas, com professores, com diretores, eles me gostavam e eu gostava. Enfim, o meu problema era uma situação familiar. Hum. O meu marido, vou falar assim, ele é uma pessoa muito estressada. Eu acredito que por criação, na infância, eu atualmente, bom, eu vou chegar lá. Uhum. Então, era por isso. Por quê? Ele tinha um comportamento agressivo com palavras, Uhum. tá? Uhum. Nunca tive problemas assim físicos, nunca. E eu ia contornando por gostar, por acreditar que o meu casamento, casamos na igreja, gostando muito um do outro, mas ele é assim. E agora, com a idade chegando, mais avançada, ele está com Uhum. 83 anos agora. A situação está bem mais complicada. Então, devido a essa situação de briga com. Uhum. Sabe aquela pessoa que briga com o empregado, briga com a vizinha, briga com não sei quem, briga com o varredor da rua, briga com o Aham. empregado, e comigo. E eu Entendi. sou a pessoa, né? Enfim. Entendi. Então, essa situação foi criando em mim, brigou com o filho, Uhum. tem um filho brigado, entendeu? Que é aquele. É muito complicado falar isso tudo. Então, você imagina Uhum. Não, mas na eu tô conseguindo cabeça entender. da gente, Uhum. na cabeça da gente, vamos dizer assim, como que fica isso? E eu, com o Renova-me, eu fui aos poucos observando que eu teria que ter, pelo fato de ser casada, acreditar num casamento cristão, eu teria que ter um sentimento diferente que não o da raiva, um sentimento de também não é aceitação, não, Maravilha. de Maravilha. compaixão. Exatamente. Você Isso percebeu me que ele precisava veio de ajuda, né? exatamente. Então, mas isso eu só tomei conhecimento agora, depois do Renova-me. Vou dizer fácil? Não. Tem horas que dá vontade de, sabe? Uhum. De. É, Mas aí você ou exatamente então, isso. eu vou sair, eu vou embora, não sei o quê, essas De coisas assim que explodir, mulher fala né? para homem, homem fala para mulher, Aham. casados. Então, eu falei assim, olha, eu fico quieta. Mas não é aquele quieto, vamos dizer assim, de não ação, não, de submissão, não. É um quieto de aceitação e de compaixão, porque eu não estou naquela vibração, eu não estou, eu estou do outro lado. E eu quero, aos poucos, não sei como, mas eu tenho certeza que Deus vai me enviar uma forma dele pular para o lado de cá, Uhum. sabe? Uhum. Sendo ele Uhum. mesmo, mas. Uhum. E tenho feito assim e também na minha cabeça veio uma espécie de uma aceitação desse meu filho que está distante, sabe? Sim. Porque brigou com ele. E aí, Sim. mas então tem coisas assim que eu estou falando, até Aham. porque Sim. eu agora fui motivada por você no curso Renova-me, de procurar a igreja. E fui, me confessei com o padre, falando aqui, quase isso tudo, sabe? Que E alegria. até para ir na missa, ele está. Uhum. Porque tem isso também, é muito ciumento, sabe?
foi ficando mais velho. Na época que ele era novo, eu que tinha ciúmes das coisas que ele fazia para mim ter ciúmes. E agora ele que está com ciúmes, sempre teve ciúmes de mim, mas agora está assim. Se eu vou à igreja, eu quero é bater perna. Então, aqueles palavras das pessoas que ainda não entendem a singeleza e a espiritualidade que é você ter uma vida no caminho. Eu entendi perfeitamente. Isso é uma grande graça, talvez uma das maiores graças, porque aí, Célia, entra em jogo não só o seu equilíbrio emocional, mas a salvação também, né? Você ter voltado para o seio da igreja, ter se confessado, né? Ter entendido que não pode ficar distante, você vai achar aí o caminho certinho com ele, né? Em paz, com serenidade e tranquilidade. Se Deus quiser. De fato voltar ativamente, vamos dizer assim, mas só de você ter recebido essa consciência da importância, ter tido a coragem de... Quanto tempo fazia que você não se confessava? Há uns 10 anos. Olha, tá vendo? Eu confessei e comunguei. Eu fui, depois apareceu uma oportunidade, eu fui lá na igreja. Eu falei assim, vou pegar o finalzinho da missa, que não vou demorar muito, mas Deus providenciou uma viagem assim, inesperada dele, com meu filho, e aí eu aproveitei, eu fui e comunguei. Que maravilha, que alegria. Isso de fato, uma grande bênção, uma grande graça, parabéns, eu estou muito feliz por ouvir isso de você. Mas deixa eu comentar um pouco sobre o que eu estava falando em relação ao relacionamento, né? Nós não temos como, de forma direta, né, de forma rápida, mudar o outro. Nós não somos responsáveis pelo que o outro está comportando, pelo que o outro está sentindo. Dificilmente a gente vai conseguir dominar, vamos dizer assim, ou ajudar o outro a se comportar do jeito melhor. Não, nós não conseguimos fazer isso. Nós conseguimos do nosso lado. Então, quando você tem alguém agitado de um lado e essa pessoa vem descarregar a agitação em outro que também está agitado, o que acontece? As coisas entram em sintonia, e é uma sintonia perigosa, né? É verdade. De aumentar a frequência, aumentar a frequência, aumentar a frequência. Eu tenho um nome para isso na física que chama ressonância. O negócio começa a ficar muito, muito, muito aquecido e acaba explodindo, né? Aí foi o que você falou, eu vou embora, Verdade. não quero mais saber de você, eu tenho que te contar umas verdades, aí pronto, aí lascou. Mas olha qual é o segredo que eu estou entendendo que você conquistou agora. Como ele continua, né, do jeito que ele está, porque ainda não encontrou um caminho ou não quis seguir um caminho, enfim, mas tudo no seu tempo. Ele continua com esse input, né, com essa atitude agitada para contigo. Mas como agora você não está mais na frequência dele, você consegue absorver de uma maneira intencional, absolutamente não submissiva, como você estava falando, porque não é esse o termo, porque ninguém merece ser desrespeitado e ninguém precisa passar por desrespeito, né? Mas é uma aceitação propositiva, intencional, de alguém que está completamente sereno e pensa assim, como eu posso fazer, primeiro, para não deixar que essa agitação dele me agite, e segundo, como a minha tranquilidade pode ser espelho para ele, para que ele se acalme, né? E aí as coisas começam a melhorar. Então, essa conquista, né, que você teve, eu vejo com uma grande vitória na sua vida. Né? Parabéns aí por essas conquistas. Mas conta um pouco para nós como foi o Renova-me, como foi os exercícios, como foi a novena, o que você gostou no curso? Conta aí. Tudo. Uma das coisas, vamos dizer assim, de preferências minhas, logo no início, era a novena. Gente, eu ia fazendo os módulos, todos com seus ensinamentos maravilhosos, mas quando chegava na novena, que você, vamos dizer assim, pedia a Jesus para que ele ajudasse a mim de ficar
perto dele, naquela parte da novena que fala... Deixa eu ver, fala aí, Mateus, que Jesus fala. Você fala na novena ou no exercício? Tem Na novena. O início do exercício. Jesus, Sei que estás aqui sei que comigo. estás aqui Ajude-me comigo. Ajude-me a permanecer Na aqui sua presença. Aí. Agora, eu falo isso toda hora. Agora me deu um branco e eu não consegui falar, por isso pedi Não, sua ajuda. maravilha. Mas olha que coisa mais linda, não é? Então, aquilo ali, na novena, ajude-me a permanecer na sua presença. Por quê? Jesus estando com a gente, você tem tudo. Bom, e aí... Fui fazendo os módulos, às vezes eu tenho 2 cursos online que eu faço, que é um de plantas medicinais e o outro é Minha Coluna Sem Dor. Que legal. Então, o que aconteceu? Esses 2 foram ficando meio para trás, porque eu via o Renova-me e eu não conseguia, falar, ai meu Deus, mas eu tenho... Aí surgiu essa folhinha aqui, deixa eu ver aqui, ó, essa folha do PERMA, Psicologia positiva. Exatamente. E aqui você passa a se organizar a tua vida. Então, eu colocava lá, primeiro, levantar na hora certinha, né? Que tem um módulo lá que você fala. Depois, aí eu colocava, ver o almoço, organizar o menu. Aí, depois, eu caminhar, exercício físico. Sim. Caminhava aqui em volta do hotel, eu moro aqui no Hotel dos Engenheiros, em Valença, aí eu caminhava, e depois, então, à medida que eu ia caminhar, eu ia com o celular e esses negocinhos aqui, ó, o fonezinho de ouvido. Botava o fone de ouvido, botava no Renova-me, entendeu? E muitas das vezes eu botava no terço. Então, conforme eu caminhava, eu rezava. Hoje, por exemplo, foi com terço. Eu rezei, já rezei meu terço. Então... A organização espiritual, também envolvida no meio da sua vida cotidiana, é sensacional. Quando você vê, está de noite, e o dia passou. E aí foi embora aquela coisa chata da ansiedade. Eu acredito que tenha sido isso, sabe? Por quê? Eu fazia o Renova, eu caminhava, fazia o exercício, eu rezava e também fazia... às vezes, com um áudiozinho, eu fazia as plantas medicinais, eu escutava o vídeo das plantas medicinais. Só não fazia muito coluna sem dor, preciso fazer porque minha coluna está meio ruim. Entendeu? Maravilhoso, maravilhoso. Você aproveitou o momento para fazer, né? Maravilha. Exatamente, e isso me deu a cabeça fria e o coração quente. Porque, olha, é uma coisa impressionante como se brota de dentro de você para ajudar as pessoas, não ajudar financeiramente, nem com dinheiro, nem nada, não. Ajudar, assim, às vezes, numa crise, numa situação, num gesto, sabe? E aí eu passei eu já era assim meio ligada em outras pessoas, mas de repente eu percebi que eu estava fazendo pelas pessoas coisas que não estavam me passando pela cabeça. Instintivamente, entendeu? Entendi. Tudo pelo Renova. Entendi. E é curioso o que você conta, porque tem muitas coisas, né, Célia, que estão presentes no momento presente, né? Tem muitas coisas que permeiam o nosso redor, como, por exemplo, a nossa respiração, né? A gente respira incessantemente, né, desde que nascemos. Não é verdade? Sim. Mas nem sempre temos consciência de que estamos respirando. Um exemplo, há 5 minutos atrás, antes de eu falar sobre a respiração, agora nem eu nem você estávamos atentos à respiração. Mas o fato de não estarmos atentos não significa que ela não está aqui presente. Sim. Concorda? Ótimo. Sim. Por que eu estou falando isso? A mesma coisa é a presença de Jesus na nossa vida, do Espírito Santo no nosso momento presente. Ele está aqui. Ele está presente. A gente é que se afasta. Não, justamente. A gente, quando nós aprendemos, né? Todo esse caminhar que você aprendeu, que se você estiver passando por alguma aflição, se você estiver passando por algum momento de dúvida, de agitação, de medo,
basta você direcionar sua atenção para a presença dele, como você falou na frase, né? Senhor, sei que estás aqui comigo, ajude-me a permanecer aqui na sua Permanecer presença. Ou na sua seja, presença. Eu acho isso ajude, aí uma coisa ajude-me, sensacional. ajude-me a estar aqui conscientemente presente, Isso, sabendo que o Senhor é dono de todas as coisas, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo. Aquilo que eu não consigo fazer, Senhor, por favor, faça por mim, e vai ficar tudo isso. bem. É E vai ficar tudo bem, e maravilhoso vai ficar isso. tudo bem. Até mesmo nos momentos que a gente sente desconforto no corpo, né? Mão suando, nó na garganta, coração acelerado, fala, É, Senhor, eu estou sentindo isso agora. Não gostaria de estar sentindo isso, mas estou sentindo. Peço a sua ajuda, Senhor, para que isso passe no seu tempo, na sua hora. Eu vou ser paciente, mas eu já sei que isso não vai me matar. Essa sensação no corpo não é a sim, palavra final. Quem dá a palavra final é o Senhor, e eu confio em vós. Então, isso tudo, Célia, traz para nós uma consciência da presença constante de Deus na nossa vida, que, como você falou, muda a vida, né? A sua vida mudou, não mudou, e Célia? é uma entrega, totalmente. Mas a minha vida continua a mesma. É, A vida continua a mesma. Eu mudei a maneira de enxergar a vida. Jesus fez isso em mim, Deus, que alegria. sabe? Na realidade, isso que eu quero falar, sabe, Mateus? Que eu percebo Uhum. que nada mudou, não. Os sofrimentos, as situações de conflitos, vamos dizer assim, eu acho que Deus não tira da gente o nosso, vamos dizer assim, aquilo que vai fazer com que a gente cresça, que é o A sofrimento. cruz, né? A cruz, não tira, não. O filho dele carregou. Uhum. Nossa Senhora, às vezes eu falo assim, meu Deus, Nossa Senhora passar o que ela passou, perto do que eu estou passando, de ver um filho meu que não está frequentando a minha casa, isso aí é bobeira. Nossa Senhora passou. Então, Deus não vai tirar do nosso caminho as dores, os sofrimentos, as situações, não. Pelo contrário, Ele quer ver como que nós vamos reagir a toda essa situação. E eu percebi Exatamente, isso através do curso, entendeu? Do exatamente. Renova-me. Ele veio direitinho para mim, encaixou. Foi feito, foi feito para você. Célia, Encaixou, bonito. deixa eu comentar uma coisa que você estava falando em relação a, a- às cruzes, né? Tem muita gente que ao rezar, e eu me deparo com essas pessoas em todo momento, né? Que a gente fala sobre esse assunto, então as pessoas me escrevem e eu percebo que elas agem desse jeito. As pessoas querem que Deus faça por elas e É, Deus quer fazer com elas, a entendeu? gente pensa assim O mesmo. que o Espírito Santo quer é que você se deixe habitar por ele, para ele te dar força para superar seus obstáculos. Mas o que Sim, você é isso pede, aí. mas o que você pede é que ele livre o seu Pelo caminho de amor de Deus, obstáculos. tire isso, mude fulano, tire Não, ciclano, dê emprego não. para fulano, É, Não, é assim, não. ó. Tem uma pedra, né? No meio do caminho tem uma pedra, né? Já diria o poeta. No meio do caminho tem uma pedra. Aí o que acontece? A sua oração é, Senhor, tira essa pedra da minha É, frente. Né? é verdade. Enquanto Deus está pedindo para você o seguinte, Célia, me chama, É, deixa que eu governe o seu interior, eu vou te ajudar a ultrapassar essa pedra. Você vai escalar, vai subir, vai verdade. descer do outro lado. É, E do outro lado você vai ser uma pessoa mais santificada, uma pessoa mais é equilibrada, uma isso pessoa aí. melhor, É, não é? Só que aí não adianta. Você pede para Deus fazer por você aquilo que ele quer fazer com você. com você. Tem um outro detalhe muito bacana aí. A- Às vezes, Deus pede para a gente fazer alguma coisa. Como que ele pede? Ele coloca as questões na nossa vida. Ele espera que você haja. Aí o que que acontece? Você pega aquela circunstância e devolve para ele. Fala assim, resolve isso para mim. Não, mas peraí, calma aí. Eu tô tipo, é como se fosse assim, ó. Como se fosse assim, eu acabei de almoçar aqui na minha casa com as minhas filhas, aí a minha esposa fala assim, a Lívia, né, ou Júlia, fala para uma das minhas filhas, tira a louça para mim. Aí elas viram, ah, tá bom, mãe, pode deixar. Aí elas viram para mim e falam, papai, você tira a louça para mim? Você entendeu? É assim, É, não, filha, essa é é, uma tarefa para te edificar, para você ajudar, para é, você colaborar. é, Se eu colocar a é. mão aí, eu, 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 Interagir eu- também. é claro.
Mas se eu coloco a mão na sua tarefa, eu quebro toda a intenção da mamãe de educar você. Porque, né? Você tá sendo... essa é a grande questão que a gente cresce. E você falou sobre Nossa Senhora e as dores que ela passou. Sim. Não posso passar em vão aqui ouvindo você falar dela, porque, de fato, Nossa Senhora para nós é exemplo de confiança. E o maior exemplo de confiança de Nossa Senhora foi justamente no Calvário, né? Porque, veja, o anjo tinha falado para ela: és cheia de graça, conceberás um filho do Altíssimo, e esse filho será rei sobre todas as coisas, e o seu reinado não terá fim. Olha só. Foi um anjo que falou para ela, assim, não foi uma inspiração, sabe? Não foi assim, Nossa Senhora estava tricotando lá, pensou, nossa... Não, foi uma mensagem real, sobrenatural, certo? Mais verdade que aquilo impossível. Concorda ou não? Possível. Bom, pausa aí, congela aí. Aí, quando foi lá na outra ponta da história, quando Jesus morre na cruz, quando Jesus morre na cruz, Nossa Senhora olha para aquela verdade, porque também era um fato, ele tinha acabado de falecer, ele tinha acabado de morrer, e colocam ela no colo, ele no colo dela, que é Nossa Senhora da Piedade, que eu sou muito devoto da Nossa Senhora da Piedade. Eu vi ao vivo. Ela olha para ele, né? Ela olha para ele, e aí que tá a confiança. É assim, dói demais, o coração dela foi transpassado por uma espada, não é? Dói demais, sangrou. Ela chorou com dor profunda, mas, olha que curioso, ela sabia que não era o final. Ela sabia que não era o fim, porque ela tinha recebido uma promessa de que ele seria o rei e que o reinado dele não teria fim. Aquele não era o fim. Aí, para nós seres humanos, né, nós aqui, né, que vemos as coisas do dia a dia, qual que é a impressão que nós teríamos? Acabou, morreu, acabou. Né? Não tem nada de promessa do anjo. O anjo estava mentiroso, falou uma groselha para mim. Só que não, Nossa Senhora guardou no coração, ela sabia que aquilo não era o fim. Por mais que ela estivesse sentindo dor, ela estava, de certa forma, em paz e confiante de que Deus cumpriria a promessa que ele fez a ela de alguma maneira. Então, ela esperou pela ressurreição. Então, Nossa Senhora já sabia que Jesus, né? Ela confiava que Jesus seria ressuscitado, venceria a morte e ressuscitaria da... Agora, Mateus, aproveitando aqui a oportunidade, você que com certeza você vai me dar uma resposta bem certinha. Vai lá, nas escrituras fala muito sobre a ressurreição de Jesus, que depois ele foi aparecendo aos poucos, né, para os apóstolos e tudo, mas nesse ponto aí fala sobre a última... Não foi a última ceia foi antes dele morrer. Depois, quando ele foi encontrando, depois teve Tomé, que teve que tocar nas chagas de Jesus para saber e tudo. Então, mas aí, na Bíblia, não falam mais de Nossa Senhora. Eu tenho assim uma espécie de um lapso aí que eu não entendi o quê, porque não fala mais, ela não acompanhou os apóstolos. Não, acompanhou. Acompanhou? Sim, tem relatos em Atos dos Apóstolos, tem sim. Jesus, no próprio, vamos lá, na ressurreição, quando ele ressuscitou, ele apareceu para Maria Madalena, né? Maria Madalena. Isso. Aí depois ele encontrou os discípulos lá em Emaús, certo? E aí os discípulos cearam com ele quebrou o pão, descobriram que era ele desapareceu, eles voltaram para casa onde estavam todos os outros apóstolos. Quando eles entraram, aí a porta estava fechada, Jesus entrou, mesmo com as portas fechadas, e lá estava Maria. A Bíblia diz, é claro, Maria estava lá com eles. Então ela participou disso tudo com eles, né? Nossa Senhora estava lá. Aí depois ele apareceu outras vezes, por 40 dias ele apareceu, e ele explicou que era melhor que ele fosse para que viesse o Espírito Santo. Então ele fez a ascensão ao céu, né? E depois mandou o Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos. Não foi só sobre os apóstolos. Estava no dia de Pentecostes, se eu não me engano, está relatado em Atos dos Apóstolos, estavam Nossa Senhora e os apóstolos. Então Maria é mãe da igreja.
E tem muitos livros, viu, Célia, que relatam, né, que explicam que desde o início do cristianismo, os apóstolos veneravam Nossa Senhora como rainha, né, como presença real, Mãe, mãe do rei. mãe do rei, Então a gente não precisa rainha. se preocupar. Ah, Uma que coisa que eu bom. vejo também é muitas pessoas tendo receio, né, de venerar Nossa Senhora. É, Primeiro, é, nós nunca vamos conseguir honrá-la à altura do que o próprio Deus o fez, certo? Porque ele a sim, escolheu entre todas as mulheres possíveis, de sim, todas as idades da terra, ele escolheu é ela verdade. para ser mãe dele. Ela, Então, se eu tivesse que escolher uma mãe, eu não escolheria diferente de Deus, certo? Eu escolheria Nossa com Senhora. certeza. Pronto. É. Isso é uma coisa. A segunda coisa é o seguinte, então não fique preocupado em honrá-la em excesso, porque nós católicos fazemos adoração na missa. O nosso adoração é sacrifício. Sacrifício é na missa. Nós quebramos o pão e oferecemos ao Pai Celestial. Com Cristo, por Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Pai Esse é o ato, Todo-Poderoso. Toda honra e toda glória. esse é o ato de adoração do católico. Entende? Sacrifício. Quando nós rezamos para Nossa Senhora, nós pedimos a intercessão dela, nós estamos colocando numa posição de humildade a seguir o mesmo caminho que Nosso Senhor seguiu para chegar até nós. Veja, Deus pensou assim: eu vou me encarnar, eu vou tomar forma humana, eu quero ir pela seguinte via, pelo seguinte caminho, pelo ventre virginal de Maria. Então eu descerei até vocês, humanidade, através dessa pessoa, dessa criatura. Nossa Senhora não é Deus. A diferença entre perfeição entre Nossa Senhora e Deus é um abismo. Né? Deus é infinitamente bom e Nossa Senhora é finita. Ela é humana. Né? Só que o que acontece? Ele resolveu vir a nós por ela. Aí nós que estamos aqui, que recebemos ele através dela, tomamos outros caminhos para ir até ele? Ou É verdade. por que não utilizar do mesmo caminho que ele Nossa, que explicação maravilhosa em relação a compreende? Nossa Senhora. Simples assim. Simples Sim, assim. maravilhosa. O colo de Nossa Senhora é É, especialista em formar Cristo. Então, se a gente se verdade. coloca no corpo dela, se a gente se coloca no colo dela, melhor dizendo, o que a gente sai? Cristificado. Então, Verificado. Olha, se você quer ser santo, se você quer ser santa, o primeiro passo é se consagrar a Nossa Senhora, pedir para que ela te forme, né? verdade. Segundo São Luís Maria Mignon de Montfort, que é o santo que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, ele diz que é o caminho mais rápido, mais simples, mais seguro, mais eficiente da gente se santificar. É o colo de Maria, a devoção a Maria, tá bom? Mas, Com bom, certeza. já, Valeu, muito bom. já falei demais aqui. Tirei minha dúvida. Célia, querida, Ótimo. deixa uma mensagem final. Eu queria saber se você encontrou paz, se você encontrou um monte da cabeça fria e coração quente. Fala um pouco aí como está a sua vida Sim, agora. sim, sim, sim. Diga aí, diga aí. Cabeça fria, gelada, e o coração em chamas. Que maravilha. Então, o Mateus, eu pretendo. Outra coisa que eu quero te agradecer muito é o fato, não sei se vai continuar dessa forma, do curso ser vitalício. Por quê? Ele sendo vitalício, eu posso, nos momentos mais de situações assim, vamos dizer, né? Porque você De sabe emergência. que De emergência. existe um ladinho mal do espíritozinho que às vezes te tira do sério, te tira do caminho, mas você volta. Então, Aham. tendo esse curso, o Renova-me, lá aqui, né, no meu celular, eu vejo sempre pelo celular, nunca pelo computador. Então, é muito bom você ali. Olha, eu já estou no discernimento dos espíritos Ah, tá gostando? ai, maravilhosa. Você falou aí sobre Aham. lá é Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Que Loyola, é. sabedoria, que escolha de vida que ele fez, não é? Olha só Maravilhosa. Deus agindo na vida dele, né? Ele tinha dois caminhos que ele Aham. poderia, e ele fez aquele certo, e se transformou nesse grande sábio que eu sempre ouvi falar, Santo Inácio de Loyola. Eu estudei em Uhum. colégio de freiras e tudo, lá Uhum. em Niterói, mas eu não sabia, agora eu vou até pesquisar mais sobre ele, porque a É, gente fica querida. sabendo e cria forças, né, Com certeza. na nossa vida.
Tudo isso Eu só tenho a agradecer e, olha, gente, incrível. Ah, outro detalhe, você colocou nesse curso, não sei se você vai continuar, Uhum. como um acesso para sempre, não é Aham. isso? É, Você para as vai pessoas, continuar? sim, sim, Ah, não, a ideia é essa, né? Mas as pessoas que são super comprometidas, lembra? Aquelas pessoas que entram, aquelas ah, pessoas ah, que logo no entram com início. comprometimento, aí sim, né? Ah, então Caso tá. contrário, aí Ah, a pessoa tem acesso a 12 meses. limitado, valeu. Tá Eu bom? adorei, porque para mim vai ficar sempre ali como se fosse um livrinho como se fosse mesmo uma escritura, porque ali está tudo mastigado. Maravilha, querida. Célia, mais uma vez Valeu. agradeço muito a sua participação aqui. Eu fiquei Eu que muito tenho que feliz. agradecer. Eu fiquei muito feliz da nossa conversa. Acho que a gente desenvolveu bem aqui a conversa. As pessoas que estão ouvindo certamente sairão abastecidas com aquilo que nós conversamos, com o seu entusiasmo, com o brilho nos seus olhos aí, com a paz que você está transmitindo para nós. Sim, Fico sim, muito sim. contente. Te agradeço pela generosidade e pela coragem, Imagina. né? Pela coragem de vir aqui contar, expor um Sim. pouco da sua vida, Ah, porque sim, é por um bom motivo e sim, para sim, sim. que as pessoas entendam que existe de fato um caminho, né? Especialmente para equilibrar o emocional e para resgatar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quero te agradecer, Bem, dar um beijo em toda a família aí por mim, eu vou rezar por vocês, obrigada. tá bom? Assim, agradeço muito. Eu que tenho que agradecer, já falei no início, continuo e para sempre. É eterno esse agradecimento. Amém, Que amém. Deus abençoe também a sua família, você, os seus filhos, né? Que são 5, né? São 5. Valeu. Eu estou feliz, feliz, feliz por ter te encontrado. Então Na tá bom. internet, hein? Ah, Jesus está vindo agora, tecnologia. Na tecnologia, Deus está entrando. é isso aí. Não é? Vamos usar esse meio para evangelizar, né? Sim, E para sim, com certeza. ajudar as É, pessoas a superarem suas dificuldades, essa guerra interior sim, da ansiedade, né? Para acalmar um pouco, é para conseguir verdade. superar e viver bem, né? Viver em paz, Sim, viver em sim. paz. Amém. Querida, Amém. tchau, grande beijo para Obrigada. você, Tchau. fique Fica com com Deus, tá bom? Deus. Tá. Estivemos Tchau. reunidos em nome Beijo. do Pai, do Filho Pai, do e do Filho, do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Tchau, Tchau. tchau.